Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do meu podcast Agora é a Hora. É sempre uma honra ter você aqui comigo em todos os episódios e eu tenho certeza que o de hoje, o tema que eu vou trazer aqui, vai muito expandir a sua consciência e vai te ajudar a entender o seu propósito de vida. Porque eu sei que as pessoas que assistem o Agora é a Hora estão nessa busca. A gente fala muito sobre propósito, ciência, espiritualidade, saúde integrativa, mas tudo isso com base no autoconhecimento. Então eu trago vários profissionais em que eu confio, com vários assuntos, sempre para ajudar você não só a despertar, mas principalmente para expandir a sua consciência. Hoje nós estamos no episódio 108 e eu trago para você a terapeuta multidimensional Kelly Dalcico. Acertei? Isso. E olha o tema que eu trouxe para vocês, um tema muito rico. Nós vamos falar sobre reencarnação e realidades paralelas. Kelly, eu quero te agradecer profundamente. Você está na estreia do Estúdio Novo. Nossa, né? Tá lindo. Gostou? Muito obrigada pela tua participação. E eu quero que você comece contando pra gente como que você chegou na Kelly, hoje terapeuta multidimensional, que trabalha com várias ferramentas, que tem tanto conhecimento, porque eu sei que todos nós temos uma história, Sim. né? Eu sei que você já está alinhada com o teu propósito, e eu vejo que o público que está no Agora é a Hora, como eu também, há 5 anos atrás, quando eu despertei, a gente fica numa busca frenética pelo propósito quando a gente tem aí uma crise existencial. Justamente porque a gente acorda, a gente sai da Matrix, a gente sai desse condicionamento programado de viver uma vida que a gente não sabe o que veio fazer aqui. E eu sempre falo que sem espiritualidade, a gente não encontra propósito. Não dá para a gente encontrar o sentido na vida, descobrir a nossa missão, que tem a ver com o coletivo, sem a gente ter uma vida espiritual sendo desenvolvida, sem acessar o nosso corpo espiritual. Eu falo muito de integração dos 4 corpos. Então, todo mundo já passou por isso, e depois que a gente desperta, mesmo a gente tendo uma ideia do nosso propósito, né, porque é um dia de cada vez, a gente vai estar sempre nesse processo de expandir a consciência. Então, por isso que eu tive a ideia de ter o Agora é a Hora. A espiritualidade colocou ele para mim, tem toda uma história, um dia eu conto. Colocou ele para mim, me forçou, o nome nem fui eu que escolhi. O nome veio, o logo, tudo. É sempre assim, né? É. E eu sei que as pessoas que estão aqui estão procurando ajuda, né? E o meu canal do YouTube é um canal de saúde integrativa, que eu já tenho há alguns anos. Então, o corpo começa dando post-its quando a gente não ouve, né? A gente não tem o nosso propósito, a gente acorda de manhã sem aquele entusiasmo. E aí o corpo vai avisando através de vários sintomas, né? Então, para as pessoas que estão aqui, mais do que nunca, por isso que eu quis colocar o Agora é a Hora dentro do meu canal. Porque são pessoas que já estão somatizando no corpo essa questão de não entender quem elas são na essência e o que elas vieram fazer aqui. E eu sei que você também passou por isso para chegar na Kelly de hoje. Nossa. Então conta pra gente de maneira assim, bem enxugada, como que você começou? Qual foi o teu processo? Foi uma crise existencial há 5 anos também, onde eu acho que foi a palavra despertei, onde eu me descobri totalmente ansiosa, não sabia que eu tinha ansiedade, não sabia que eu tinha depressão, não sabia nada disso e eu me percebi em crise. Eu era professora, trabalhava com ensino fundamental. É mesmo? E eu estava assim numa época tão intensa que eu chegava a entrar embaixo da mesa e começar a chorar junto com os alunos. Foi tão desesperador que eu tive que pedir conta para sair, porque eu não estava conseguindo terminar, né, o meu processo ali como professora. Uma coisa que eu amava muito e eu, com muita tristeza, eu pedi um tempo para eu poder me estabilizar. E esse tempo foi até hoje, tem uns 5 anos. Então, tem 5 anos. Sim, mais ou menos uns 5 anos que eu acho que veio o meu segundo despertar, né? O primeiro foi com 35, não entendi, não aconteceu, não deu certo, aí foi aos 42 anos eu despertei com essa crise. Então eles me tiraram olha só como é o universo, né? Perfeito, né? Eles me tiraram da escola para eu
me curar de coisas que estavam dentro de mim. E eu não sabia o que era. Nem eu sabia que era ansiedade, né? Eu nunca tinha passado por aquilo. Então foi tão forte que eu procurei médicos, psicólogo, psiquiatra, fiz o processo certinho. Mas assim, me deram um remédio pra acalmar, mas eu falei, mas eu não quero só acalmar, eu quero curar. Como que cura isso? Eu não tomei o remédio porque eu queria outra coisa, eu queria cura, né? Porque eu não queria abafar, não queria tampar o sol com a peneira. Eu já estava em acompanhamento psicológico, a psicóloga me ajudou muito, mas eu queria algo mais rápido. E aí eu falei, mas como que se cura com mais rápido? Só não sei. Aí eu comecei a procurar no Google como curar da ansiedade, como tratar a ansiedade. E ele começou a me trazer terapias, ferramentas alternativas, né? Que eu coloquei sem remédio. Uhum. Aí apareceu lá, meditação. E falei, ixi, não sei meditar, tá, vamos para outra. E foi aparecendo e eu fui fazendo cada uma daquelas, florais para ansiedade, para depressão. Fui tomando tudo aqueles florais, foi me acalmando, mas ainda sentia que não estava curada. Aí apareceu hipnose. Aí eu falei, nossa, hipnose, tá, legal. Eu sou aquela doida dos cursos. Amo adoro fazer curso. Adoro. E aí eu falei, eu vou fazer um curso para me curar, não para trabalhar. Eu quero me curar porque eu quero voltar para a escola. Tá bom, fiz o curso. Basiquinho, acho que era R$47 na época, bem baratinho. Mas assim, no curso me trouxe todo o meu quadro. O que eu tinha que fazer, o que eu tinha... Na realidade, o professor estava ensinando para tratar o cliente, né? E aí eu falei, não, mas eu vou usar para mim. Tá, então eu comecei a estudar, devorei o curso em um mês. Era um monte de aula, devorei o curso e comprei o avançado. E aí fiz o avançado e aí teve as trocas com os colegas. E aí eu percebi que eu estava curada. Eu descobri onde estava a causa do meu maior problema, de onde estava vindo tanta ansiedade assim. Quer que eu fale? Pode falar? Pode falar. Tá. Que isso vai ser importante eu falar, porque tem a ver com minha mãe. Uhum. Era uma dor que eu tinha, eu absorvi uma dor da minha mãe, uma raiva que a minha mãe tinha de algo muito profundo que estava acontecendo com ela, né? E aí eu sentia muita raiva, eu absorvi isso. E aí foi limpo, foi ressignificado, né? Foi trabalhado tudo isso. Eu olhava para minha mãe, eu ficava com muita raiva, eu tinha vontade de esganar minha mãe. Hoje eu amo minha mãe, é a minha vida. E ela nunca tinha comentado com você sobre essa raiva que ela sentia? Não. Ela falava as coisas ali, eu pegava entre linhas, mas não era cura aquilo para mim, né? E então, depois que eu entendi, eu comecei a entender o que a minha mãe tinha passado. E aí eu falei, nossa, eu tenho que perdoar, eu tenho que aceitar, né? Porque é o passado dela, é o entendimento dela. E aí eu falei, não, eu perdoando, eu me perdoo, eu me curo. Sim. E aí foi a hora que mudou minha vida. É claro que não foi só isso que eu fiz. Eu fiz outras coisas, outras sessões, outros tipos de ferramentas que eu utilizei. Mas a hipnose foi a que mais me ajudou, né? Mas teve uma outra sessão que eu fiz que alavancou o meu entendimento, porque até então já estava dando quase um ano que eu estava me curando e eu percebi que tinha mais coisas e eu tinha coisas para trabalhar ainda dentro de mim. E aí eu fiz uma sessão de contatos extrafísicos. Nessa sessão, eu descobri o meu propósito. Eu descobri a minha missão, por que eu tô aqui, o que eu tinha que fazer aqui. E nessa sessão eu falei, uau. Eles falaram, você tem que trabalhar com a espiritualidade. Você tem que desenvolver a sua espiritualidade. Você tem que ajudar, conduzir as pessoas até mostrar para elas que elas têm uma missão aqui. Uhum. Né? E aí foi através disso que eu falei, tá, então eu vou ser terapeuta? E aí eu entendi que sim, nada de ser professora mais. E aí eu comecei a trabalhar com isso, de repente.
comecei a estudar mais, fiz um curso mais intensificado, mais avançado, estudei muito, e aí o meu trabalho era voltado para contatos extrafísicos. Eu fiquei especializada nisso. É mesmo? Para a pessoa se conectar com as sombras dela, e depois com os mentores, com os guias, os protetores, né, que a gente tem quando a gente desce. Sim. Né, a gente tem uma egrégora. Tem uma egrégora, sim. E aí eu faço a pessoa se conectar com essa egrégora, para ela ver quem são, da onde ela veio, por que ela está aqui na Terra. E isso foi muito importante para mim, né? Eu ajudei muitas pessoas nesse propósito de se conectar, entende? Então, resumindo, é isso. Ó, eu só posso fazer uma pausa rapidinho e te pedir um favor? A gente já continua, ainda bem que que não é ao vivo. Tem como deixar esse logo parado? Porque ele tá piscando aqui na minha orelha e eu tô perdendo a linha de raciocínio. Tô na menopausa, meu filho. Mulher na menopausa, ela tem que ter menos estímulos quando ela tá focada, né? Porque senão a gente fica... Isso. Deixa ele paradinho aí. Aí eu retomo daqui, tá? Porque como ela encerrou, eu já vou... Posso ir? Pode ir. E Kelly, dentro dessas ferramentas que você trabalha para ajudar essas pessoas com um mapa de conexão com a egrégora, com os mentores, com o campo, digamos assim, qual é, dentro das ferramentas que você trabalha, qual que é a principal que você diria, que você mais usa para ajudar essas pessoas? É a hipnose. A hipnose. Isso. Porque o que é a hipnose? É quando a pessoa ela está num estado mais relaxado. Né? Ao invés de estar em alerta, ela está mais... Está numa onda mais baixa, cerebral. Isso. E quando a pessoa ela está nesse estado mais tranquila, é onde a magia acontece. Sim. Né? É onde eu consigo conduzir ou para acolher as suas feridas emocionais, ou para olhar para o passado mesmo, que a gente vai falar ainda, né? Ou para contactar consciências que estão no campo, tanto as negativas quanto as de luz. Sim. Né? Entendi. Então, eu uso a hipnose para tudo. Até para sessão de Kundalini eu também faço hipnose. Sim, não, ela é fantástica, né? Porque você acessa direto a raiz do subconsciente. Sim. Você sabe que quando eu despertei a consciência, começaram a vir para mim, os véus começaram a se rasgar de tudo que eu estava vivendo, porque eu precisei ir para o fundo do poço. Foi uma quebra de uma empresa que eu tinha, porque além da minha clínica eu tinha essa outra empresa, e ela quebrou, e eu estava na vítima total. Eu não me conformava, porque como a clínica sempre prosperou muito, né, sempre estava dentro do meu propósito, da minha iniciação, e essa empresa era num outro ramo, eu tinha um sonho, então eu me frustrei. Então, na minha cabeça, a culpa era sempre de todo mundo, menos minha. Eu não enxergava, literalmente, que eu tinha sido culpada por aquilo ter acontecido, né? E aí eu lembro bem que eu cheguei em casa e a técnica que eu usei foi uma auto-hipnose. E quando eu usei essa técnica, eu acho que eu já até falei aqui em outro episódio, o universo ele é muito perfeito. Sim. Olha como foi. Eu cheguei em casa mal, eu lembro que eu só chorava, eu não conseguia nem conversar com meu marido, porque naquele dia eu tinha chamado uma pessoa que fazia toda uma questão de levantamento de números da empresa. E mesmo eu sabendo, mas não querendo enxergar, que não tinha mais jeito, eu tinha sempre uma esperança, né? Então sempre fui muito, né, de acreditar primeiro para depois ver. Mas a gente sabe que tudo na vida tem o seu propósito, né? Então eu tinha uma esperança. E quando ele chegou para mim e falou: esquece, se você vai entregar agora, você vai pular do barco agora, antes que você afunde mais, porque o barco já afundou. Então eu fiquei tão transtornada que eu nem lembrava onde estava meu carro. Eu lembro bem, tinha estacionado o carro. Aí eu peguei um Uber, porque eu não lembrava onde estava meu carro. Porque foi assim, sabe quando a sensação que você tem que você caiu de um prédio, você caiu dentro de um buraco? E também tinha uma questão de ego muito grande aí. Eu tinha vergonha. O principal motivo de eu querer tentar continuar era a vergonha de assumir e falar, quebrei. Eu não tinha coragem de falar pro meu pai. Eu não digo nem para as outras pessoas, mas para a questão mesmo familiar.
Sim. E eu lembro que eu saí, nossa, do shopping, era uma loja no shopping. Eu saí do shopping e eu fiquei assim, mas onde está meu carro? Onde está meu carro? Eu não conseguia lembrar. Aí eu peguei, chamei um Uber. Quando eu entrei no Uber, tava tocando uma música evangélica. E a letra da música era exatamente tudo que eu tava passando. Aí chorou mais. Tudo. E aí eu lembro que eu tava com óculos de sol enorme, eu chorava de me molhar inteira. E aí, a letra inteira, mas sabe o que é não ter uma palavra que não fosse pra mim? Ali eu entendi, por quê? O fato da gente estar conectada e aberta, é por isso que eu falo, sem espiritualidade, porque se eu não tivesse, por mais que eu não tivesse desperta, eu sempre fui uma pessoa muito espiritual. Eu sempre fui muito conectada com o invisível. Eu nunca precisei ver para crer, né? Eu falo que os piscianos já nascem assim, né? Então, eu sempre estava atenta com alguma palavra que alguma pessoa falasse para mim, eu entendia aquilo como um recado, porque é o que eu falo. Por mais que as pessoas tenham as suas religiões, Deus não vai descer aqui na Terra para falar com você. Ele vai usar, né, um terapeuta, um médico, né, algum profissional, um amigo, um colega, um estranho, uma música. Um é assim que o campo, um número, é assim que o campo fala com você. Agora, se você não está aberto, fica difícil. E se você não acredita em algo acima de você, na hora que tu vai pro fundo do poço, ferrou. Como é que eu saio daqui? Não é? Então eu ouvi aquela letra, eu comecei já ali. Ali já começou o meu despertar. Naquele Uber. Aí eu cheguei em casa, eu não consegui nem conversar com meu marido, eu lembro bem. Eu não conseguia nem falar. Porque quando eu começava a falar, eu começava a chorar. O que eu fiz? Eu falei assim, eu quero ficar sozinha. Aí eu fui pra sala. Sabe o que aconteceu? Agora eu vou chegar na auto-hipnose. Eu falei, ai, deixa eu ver um YouTube. Porque eu não vejo TV, jornal, nada disso. Eu gosto de ver YouTube para aprender. Né? Eu sou muito autodidata. Aí eu, pum, liguei. Eu caí no vídeo de uma mulher chamada Beth Russo. Já ouviu falar? Sim. E aí ela começou a falar de Ho'oponopono mágico. Aí ela pegava o japamala, explicando que era um japamala. Eu já estava começando a ler sobre PNL. A estudar PNL, mas bem superficial. Uhum. Então, eu já sabia do poder da repetição de 108 vezes, porque o cérebro aprende por repetição. Sim, por repetição. E aí é uma auto-hipnose. Quanto mais você repete, você vai baixando onda cerebral, porque você vai mantendo presença, foco, e você vai ficando acessível àquela sugestão. Né? Então, eu já tinha começado a estudar PNL, neurociência, então para mim aquilo fez total sentido. Eu não achei ela doida. Até porque as pessoas falam, ela é doida. Não. É porque falta conhecimento para as pessoas e falta espiritualidade. E eu comecei a escutá-la. E ela começou a falar naquele vídeo, eu lembro bem assim, um trecho que ela falava assim, porque a gente precisa parar de olhar para o que a gente não tem. E você precisa olhar para o que você tem, porque muita gente entra em depressão e tira a própria vida quando quebra uma empresa. Olha só. E ela falando. Então, assim, se você quebrou uma empresa, perdeu tudo, olha para o que você tem. Você tem saúde. Eu tenho certeza que o seu filho está dormindo agora na sua casa com saúde. Você tem os seus bichinhos. Olha só, eu estava assistindo ela, o meu filho no quarto, em plena saúde, um filho perfeito. E eu estava com os meus 7 animais, que eu tenho 7. Todo mundo bem ali. Aquilo, nossa, mas fez assim, ó. Sabe? Eu parei de chorar na hora. Outro dia eu encontrei ela no shopping. Eu fiquei até emocionada. Falei pra ela, Beth, se eu te falar que tu me tirou do fundo do poço. Ela, eu não, você. Ela falou. Mas foi através dela e foi através do Ho'oponopono, que eu falo que é a melhor ferramenta de cura interior, de limpeza de campo. E aquelas palavras, as pessoas acham que não faz sentido, mas faz total sentido. Por quê? Porque ela te dá a primeira permissão de se curar, que é a autorresponsabilidade. Você sai da vítima. Então, quando você diz, né, o seu nome, ela fala para colocar a palavra abençoada. Isso muda tudo, porque isso começa a mostrar para tua mente que você tem muito mais a agradecer do que a reclamar. Sim. Você tira a lanterna. Então, aí eu lembro que quando eu comecei a falar o meu nome, Josiane, abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Te amo, sou grata. Cada vez que eu ia repetindo aquilo, e aí eu não tinha japamala, mas eu tinha um terço. Eu acho que na 10ª repetição, me deu um ataque de choro tão grande, que é a catarse que a gente estuda, né? Mas sabe aquele... É um choro muito profundo, que você até soluça.
Eu chorei, juro. Quando eu comecei, eu de olho fechado, falando aquelas palavras, né, entendendo o que elas estavam mostrando, né, me trazendo de clareza para o meu inconsciente, começaram a vir, Kelly, todos os flashes na minha mente de tudo que eu tinha feito com a empresa, com a loja, para chegar onde ela chegou. Tudo. Um comportamento que eu nunca parei para perceber. Ou seja, não tinha autoconhecimento. Isso, né? Flashes de vários acontecimentos. De várias coisas. Compra de coleção errada, falta de tempo de planejamento, de escolha, de a própria liderança com um time que eu tinha que ter formado, né? Porque eu quis abraçar tudo, uma vida profissional, né, na clínica, ir lá, e aí eu dei um passo maior que a perna, porque estava indo muito bem na rua, mas era pequenininha, mas eu queria o ego, né, no meu ouvido, a mente. A gente não tem autoconhecimento, a gente não está desperto, a gente acha que a mente é a gente, né, e não que você é a consciência que observa a mente. Então, eu fui levada por essa mente de ego. Então, assim, eu fui para o shopping no momento que não era para vir, não tinha estrutura, não tinha planejamento. Mesmo sendo uma empresária, já com experiência de 10 anos com a clínica, mas é outro ramo. É o que eu estudei a minha vida inteira, né? A minha aptidão está ali. Então, o cliente vem naturalmente, a venda acontece, porque eu dediquei uma vida para a clínica. A loja, não, você tem que construir um público, né? E aí eram flashes, cenas que estavam armazenadas no meu inconsciente e que eu não via. Eu saí totalmente da vítima e eu aceitei que eu me coloquei, eu quebrei a loja, eu me coloquei naquela posição e que só eu podia sair dali. E que o primeiro passo era aceitar e entender que foi através dela que eu despertei a consciência. Eu precisei de um trauma, né, de um sofrimento, porque as pessoas dificilmente despertam pelo amor. Eu precisei ir para a dor. Pela dor. Então, quando uma pessoa fala para mim que está em crise financeira, quebra, que está frustrada, eu entendo, porque eu estive nesse lugar. E eu sempre falo dessa ferramenta. Eu faço até hoje. É uma ferramenta muito poderosa. Porque ela limpa. Não dá para a gente implantar programas, né? Ajudar as pessoas a reprogramarem o inconsciente, reprogramar a crença, se você não limpa o jardim primeiro. Então, por mais que você busque várias técnicas, eu sempre falo isso, a limpeza é tudo. E o Ho'oponopono é uma técnica, porque além dela limpar o teu campo, ela limpa a das outras pessoas, sim, a família, a casa, sim, tudo começa a mudar na tua vida. Porque ele te traz essa clareza no dia a dia, vem as memórias na mente. E é uma auto-hipnose. Sim, e é engraçado que você sentiu, né? Você sentiu no seu coração. E quando a gente sente aqui no coração, o que a gente está trabalhando acontece. Sempre é assim, tem que sentir aquela lei da física quântica que fala, você tem que sentir a lei da atração, tem que você incorporar. Tem que sentir. Então, você trazendo isso para o seu campo, tudo vai acontecer. Vai. Né? E isso foi uma coisa boa, né? E imagina para coisa ruim, também acontece? Sim, também. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. E olha que interessante, quando você fala que você começou com ansiedade e não entendia. Hoje eu trabalho há anos, né, com essas questões, porque eu trato isso com acupuntura, com medicina chinesa e agora também com PNL. Eu vejo isso nos pacientes. Eles não sabem como eles fazem para ter depressão e como eles fazem para ter ansiedade, não só da origem do trauma. A gente traz esse conhecimento para eles, através principalmente da PNL e ferramentas de autoconhecimento, mas ele não consegue perceber no próprio corpo onde que ele sente ansiedade, onde que está, porque ele não está conectado no aqui e agora, que é onde o corpo está. O corpo ele tem todas as memórias, e ele sabe antes da mente, porque ele já nasce programado, eu falo Sim. muito isso. Uhum. E quando eu fui para o shopping, olha que interessante, eu sentia que não era para ir, mas eu não ouvi. Como eu sempre trabalhei com o corpo, né, sempre fiz muito exercício, a minha primeira formação foi em educação física, e hoje eu falo muito do corpo físico para acessar o espiritual nesse caminho. Eu conheço o meu corpo, e eu sou muito intuitiva, mas eu não queria ouvir, porque o ego estava muito maior. Eu olhava para o shopping, eu vou crescer, eu vou expandir, né?
E olha que interessante, eu sinto todas as vezes, a loja em reforma, eu entrava naquele shopping, me dava eu sentia no coração, bem aqui, uma angústia, um medo. E eu nunca fui medrosa, de jeito nenhum. Já estavam trazendo os sinais para você, né? Eu não parei para ouvir. Então o campo já estava dizendo, não, recua, não é a hora. Por isso que eu falo que a conexão com algo maior, você está conectado com aqui e agora. A meditação é muito importante nesse processo, o Ho'oponopono, entre outras ferramentas, para você poder ouvir. Sim. Né? Eu já sentia impressionante, e agora eu entendo o que era aquela sensação que eu estava tendo com relação a essa nova fase, né, que eu estava passando. Então isso é muito importante. E as pessoas adoecem porque elas vão deixando o corpo falar sem olhar para ele. Pois é. E na Kundalini, eu consigo fazer com que a pessoa libere essas emoções que ela tem de traumas dentro do corpo. Então, aqueles movimentos que algumas pessoas fazem são liberações emocionais que estão no campo, no corpo dela. Exatamente, né? no corpo. E No corpo. a energia principal de base dela sai do sacro, né? Que é um osso que a gente... Do básico. É do básico ali. Que é o osso do sacro, né? Sim. Que a gente estuda que ele tem esse nome porque ele simboliza o sagrado, né? Sim. Ele é um osso em que ele sustenta e segura os nossos órgãos como o útero, intestino, Sim. bexiga, né? O que dá, é um osso que dá sustentação para a nossa base mesmo, que é o ilíaco, o quadril, né? E é uma energia que sai dali. Por isso que eu falo que o corpo conduz. É uma energia que, se você souber usar, ela é muito poderosa. Sim, muito poderosa. E quando você libera tudo isso, parece que destravam portas. Sim. Né? Porque vai ali, aquela energia, ela vai subindo por todos os centros. Pelos centros energéticos e vai liberando o que precisa liberar. Exatamente. Né? É maravilhoso. É maravilhoso. Você sabe que dentro das técnicas que eu trabalho, dentro da minha costura integrativa, o método RPG é meu carro-chefe, junto com a medicina chinesa. E tanto uma técnica quanto a outra segue o mesmo princípio. Até a osteopatia, né? A gente fala que dentro das inúmeras disfunções que levam uma pessoa a ter um problema, na coluna principalmente, é alguma disfunção de sacro. E as pessoas que estão vivendo transtornos emocionais, como ansiedade, principalmente a ansiedade, ela tem uma estagnação nesse centro de energia. Né? Esse chakra, ele tem uma estagnação. Então, quando a gente libera o sacro a nível de postura, seja numa manipulação ou nas técnicas de RPG, a respiração profunda que a gente usa, diafragmática, ela tem como estrutura o centro, que é esse chakra básico, o sacro. Sim. E aí essa energia passa a fluir por todos os outros centros. E aí você para de ter tanta estagnação energética ali. Sim. Porque quem vive por sobrevivência, pelo ambiente, em ondas cerebrais muito altas, né? A pessoa está muito materialista e pouco espiritual, ela está muito no ambiente. Ela tem esse chakra da sobrevivência muito estagnado e ativado. E aí você acaba bloqueando essa energia de passar pelos outros. Sim, não passa, ele tem que liberar, por isso que tem que liberar. E os traumas, né, como você disse, vai acumulando tudo ali, todos eles. E enquanto você não libera, não flui. Né? E a mulher, ela acumula tudo no útero. Sim. Né? A energia fica densa, porque os traumas, e não só dela, né? Não só dessa vida, não só dela ali, como da mãe, da avó, Sim. da tataravó e todos os Exatamente, ancestrais. Tudo acumulado ali. Tudo acumulado ali. E olha que engraçado, né? Quando a gente pensa nessas questões de, principalmente essa linha indo para um lado de reencarnação, né? Do que a gente traz até dessas memórias ancestrais. As pessoas, tem gente que não acredita nisso, mas tem como a gente explicar isso dentro da ciência. Sim. Então, se a pessoa não quer ir para um lado mais espiritual, digamos assim, mais energético, mais a nível de campo, a gente pode explicar dentro da ciência, assim, para que você consiga entender. Eu sempre falo que quando a gente sabe o que e o porquê, né, a gente tem um como com mais clareza. Como que você faz para mudar isso e curar isso? Quando você está dentro da barriga da sua mãe, e ela quando estava dentro da barriga da mãe dela, e assim vai passando de geração em geração,
a gente vai para uma questão epigenética da coisa, né? Bruce Lipton fala muito isso, que o sangue que era nosso era o sangue da mãe. E nesse sangue tinha os químicos da mãe que são processados, produzidos do que a mãe pensava, porque o cérebro interpreta o que está na mente. Isso não só a nível químico e fisiológico, né? Então, como a mãe estava se sentindo na epigenética dela, a criação que ela teve, os programas, os transtornos emocionais, o ambiente, o que ela comia, como ela se sentia, tudo isso, né? Ela tinha ali projeções de pensamento que formavam químicos que caíam na corrente sanguínea, que chegavam nas células dela e chegavam em nós. Então, eu falo que assim, mesmo antes de você ter uma consciência pensante, você já nasceu programado, o teu corpo é o teu inconsciente. Por isso que nós temos bebês tão agitados e temos bebês tão calminhos, né? Porque a gente traz isso. A mãe, eu falo que ela é a maior programadora. E ela também foi programada. Também? Pela mãe dela. E aí vamos agora para a medicina chinesa. O campo eletromagnético, que é o Qi, que é o nosso fluxo vital, para a medicina chinesa é o Qi, para a física quântica é o campo eletromagnético, e tudo isso é provado em laboratório, tudo tem um campo eletromagnético, tudo vibra, tudo é feito de átomo, inclusive nós. O campo eletromagnético da mãe, ou seja, todos os traumas que estavam armazenados nesse campo, a frequência vibracional que ela sustentou nessa gravidez, era o meu campo também. Era o meu Qi. A minha energia vital era dela. Era o campo dela. Então, por isso que não dá para começar pela mente, para curar a mente. Tem que começar pelo corpo, porque o corpo tem todas as memórias. Né? Ele já nasceu programado. Sim. Então, para a gente entender essa questão de ancestralidade, herança ancestral, reencarnação, tem como explicar isso dentro da ciência, porque ela já vem trazendo todos esses programas de outras gerações, porque cada gestação teve o seu processo, teve o seu campo, teve a sua epigenética, né? O corpo tem essa fisiologia armazenada e vai tudo para o corpo do bebê, né? E agora a gente entra no tema desse episódio, reencarnação e vidas paralelas. Hoje se fala muito em vidas paralelas. Antigamente a gente não ouvia falar sobre isso. É verdade. Né? E tem pessoas que não acreditam em reencarnação, então, independente do que você acredita ou não, da sua crença religiosa, da sua religião, a intenção dessa conversa, eu escrevi aqui, é expandir a consciência sem dogma, sem provar nada, mas abrindo possibilidades através do conhecimento, que eu vi que você fez uma live em que você trouxe vários conhecimentos religiosos em que falam de reencarnação. Então, primeiro, para a gente começar falando de reencarnação, eu quero que você me traga um resumo daquilo que você trouxe na live, que foi muito importante. Do Egito? Sim. Do conhecimento, do espiritismo, que cada religião tem uma visão de reencarnação, mas com sentidos diferentes. Eu lembro que você falou assim, por alto. Sim. Que na realidade, assim, nós estamos vivendo aqui agora, mas tem um passado, tem o agora e tem o futuro. Mas eu entendi que tudo isso está acontecendo aqui agora, tanto passado como futuro. É uma loucura isso, né? Mas foi o que eu vi quando eu estive no Egito. Eu vi uma outra dimensão, tudo acontecendo ao mesmo tempo que eu estava ali naquele momento. Eu me via lá no Egito. Então eu percebi, quando eu me toquei disso, eu falei, então quer dizer que o aqui e agora é a mesma coisa do passado e a mesma coisa do futuro. Eu que vou traçar o caminho. Eu vou escolher a possibilidade que está disponível, que já está disponível. Que já estão acontecendo a todo momento. Então, eu posso escolher o caminho A, B, C, D. Cada um vai ter um final. Sim. Né? Então, eu percebi que aquele povo lá, né, o povo do Egito, eles são um povo que tem que trabalhar muitas coisas ali,
que todos eles, tanto as mulheres como os homens ali, né, a submissão das mulheres para com os homens, elas têm algo a ser trabalhado lá. O que eu entendo é que o homem, estamos hoje num patriarcado, né? Só que antigamente era matriarcado. E as mulheres, elas tinham esse poder tão exaltado que hoje, lá no Egito, a gente vê, na realidade não só o Egito, mas no Oriente, pelo pessoal ali naquela região, é que as mulheres, elas estão para trabalhar a submissão, né, delas, por elas ter feito coisas, entre aspas, errado, né, e usado o poder erroneamente, né. Então os homens meio que estão dominando, mas só que tem que haver o equilíbrio, né, e o povo ali no Oriente, eles tem que trabalhar esse equilíbrio, né, para que havendo equilíbrio ali, vai ter em outros lugares, né. Então eu sei que tem muita coisa acontecendo e que eu, por exemplo, eu sinto que eu tenho que ativar esse meu sagrado feminino através do que eu já descobri como reencarnação, como uma existência, como uma experiência no passado. E o que eu descobri das minhas reencarnações estão me ajudando a trabalhar isso, né? A entender como que eu posso ajudar a ter esse equilíbrio dos sagrados, do feminino e do masculino, entendeu? Para que não haja essa disputa, que está acontecendo isso, né? Sim. Então eu estou trabalhando muito com isso hoje, através das liberações do corpo, as liberações do útero feminino, para que a mulher ela se posicione, mas não queira dominar, mas que queira o equilíbrio, né? Porque Gaia, por exemplo, Gaia é a nossa mãe, né? Ela está aqui para nos ajudar, para nos acolher, e ela está sofrendo. E ela está pedindo para que todos possam se conectar com ela, com essa energia feminina. Sim. Entende? É que quando a gente entra nesse assunto, por mais que eu tenha aberto aqui dizendo, né, que a intenção aqui é expandir a consciência sem dogma, como que eu vejo essa questão, até por experiência própria, né? Por isso que eu falo que a cegonha não erra de casa. Então eu vejo que tudo que eu passei na minha vida era para construir a comunicadora e a terapeuta que eu sou hoje, estando aqui nessa posição, estando como palestrante, usando a minha comunicação no YouTube, etc. Hoje eu não tenho mais religião, mas eu cresci na igreja católica. E a maioria das pessoas tem essa religião porque é uma religião, né, o cristianismo ele é muito grande, muito forte. Tem pessoas que, por mais que elas não frequentem, elas falam que elas são católicas. Elas gostam do espiritismo, gostam da Umbanda, mas não assumem por uma questão cultural, né? Por um preconceito absurdo que hoje está bem menor, mas a pessoa fala, eu sou católica, mas não vai um domingo na missa, não lê a Bíblia, não recebe a Eucaristia, né? E o católico é aquele que frequenta. Então eu fui de frequentar desde a minha infância, porque minha mãe era muito católica, daquelas assim bem fervorosas, e eu lembro que eu cantava na missa, tocava violão. Eu fui estudar violão para poder cobrir o lugar de uma pessoa lá no coral da igreja, porque ela queria que eu tocasse. E eu cantava, lia homilia. Então, eu nunca concordei com os dogmas. Então, quando a gente aceita isso, vamos agora para a PNL, como verdade absoluta, que são aquelas crenças principalmente que vêm da infância, em que você tem uma religião ali, que foi colocado aquilo para você como verdade absoluta, sem que você questione, você não faz neuroplasticidade, você não faz novos caminhos neurais, teu cérebro não pensa, então você aceita e aí você passa a julgar. E aí quando a gente traz um conhecimento desse de outras vidas, por mais que a pessoa esteja tentando aprender, se aquilo está muito enraizado, fica complicado. E aí vai ficar complicado para você também sair, muitas vezes, da onde você está. Porque você vai continuar na vítima, você vai achar que Deus está te punindo, né? E se a gente parar para pensar, que foi uma das coisas que me fez deixar de seguir esta religião,
eu sempre fui muito questionadora e eu sempre gostei muito de estudar e expandir, de aprender. E eu ficava assim, mas peraí, se Deus é puro amor e bondade, ele está me julgando? Quer dizer que eu não posso receber a Eucaristia porque eu não me confessei? Era um desconforto para mim me confessar, eu nunca gostei disso. Não fazia sentido, né? E eu era obrigada. A cada 6 meses, a minha mãe me obrigava a me confessar. Eu ficava na frente do padre e não sabia nem o que falar, né? Porque eu nunca me vi como pecadora, porque para mim pecado é fazer o mal, e é isso que eu ensino para o meu filho. Então, eu questionava, falava assim, eu amo comungar, eu sentia a presença de Deus em mim. Ali era como se nós dois fôssemos um. E é o que a gente, né, estuda hoje. E na igreja eu via ele como distante. Para mim, comungar me aproximava dele. E aí eu não podia porque eu não queria confessar, né? E outras crenças e outros dogmas. Então, isso me colocava o tempo todo num processo de culpa. Culpa. Então, era uma religião que, ao invés dela me religar, ela me afastava. Mas é essa a intenção, Essa né? é a intenção. Infelizmente, né? Porque se a gente entende que todos nós somos um, a gente não tem mais preconceito com a religião de ninguém. E o mundo seria muito melhor, porque você ia exercer muito mais a empatia. Porque você entende que quando você ajuda o outro, você vai ser ajudado. Porque ajudar o outro é se ajudar, porque todos nós estamos na mesma onda, né? E a religião, ela prega essa separação, né? Então fica muito complicado, Kelly, a gente. E aí, quando que eu comecei a evoluir? Quando, aos 30 anos, eu tomei uma decisão que eu iria seguir uma outra religião que eu sempre tive vontade, mas por dogmas da família, eu me coloquei num patamar de não olhar para mim primeiro, sabe? Eu continuava seguindo a manada. Eu tinha medo de mudar, né, e ser julgada. Aí passei por muitos conflitos na família. Aí eu fui conhecer o espiritismo. Então, dentro do kardecismo, quando eu tive o entendimento de reencarnação, eu saí da vítima. Porque eu falei assim, não, então agora tudo faz sentido. Essa família, esse aprendizado, esse comportamento que eu tenho, né, a nível de reencarnação, de eu estar aqui para continuar no processo evolutivo. Então foi bom para mim. Durante 9 anos eu frequentei, me expandiu muito a consciência, me tornou uma pessoa melhor. Por isso que eu falo que nenhuma religião é certa ou errada, né? Ou se você é espiritualista, a gente não está aqui para julgar. É o que deixa você um ser humano melhor. Tá te fazendo evoluir como ser humano? Isso que é importante. Então continua nesse caminho, sim. É o que eu falo. Então, para mim, o espiritismo foi maravilhoso, e aí depois eu comecei a estudar vidas paralelas, tudo acontecendo no aqui e agora. Confunde um pouco a gente. É uma questão muito mais profunda a ser falada, mas quando eu estudei física quântica, eu entendi ambas as situações. Tanto uma visão mais de reencarnação e de vidas paralelas ao mesmo tempo, né? Mas eu acho que tudo é uma questão da gente estar aberto a ter esse conhecimento, a entender e a questionar as nossas crenças. Porque nós fomos programados pelos P's. Pais, professores, padres, políticos e pastores. Essa é a realidade. Então, quando você começa a questionar, você começa a expandir. Aí teu cérebro se desenvolve, tua saúde melhora 300%. Não tem como você ficar no fundo do poço. A gente tem os desafios da vida, a gente vai encontrar contratempos, porque a vida é cíclica, mas você vai ter inteligência emocional para lidar. Sim. Porque você tem conhecimento para se segurar. Você está pensando agora, né? Então, eu acho muito válido a gente trazer esse conhecimento, porque independente de falar de reencarnação para um lado mais kardecista da coisa, ou para um lado mais multidimensional, digamos assim, de vidas paralelas, que confundem um pouco para quem está nos assistindo, eu acho que tudo parte do princípio da gente ter o autoconhecimento de questionar as nossas crenças, e principalmente religiosas, se elas forem religiosas, né? Porque senão a gente volta para o mesmo lugar. É verdade. E é o que está acontecendo com muitas regiões, né? Tem muitas regiões que estão presas a coisas que não faz mais sentido, né? E a gente precisa expandir esse conhecimento, porque não é mais aquilo de 10 anos atrás, de 1 ano atrás, não é mais aquilo, mudou. E as pessoas, elas não enxergam isso. É como se tivesse o cabresto, né? Elas não enxergam que
não é assim como foi taxado na igreja, até o espiritismo também. Um pouco, tem um pouco. Né? Tem um pouco. Então, o medo, a culpa que as igrejas colocam na pessoa. Por quê? Por que elas não querem? Por que eles não querem que as pessoas acordem? Né? O que tem do outro lado? Né? Existe uma continuação da nós. Isso aqui é um avatar, né? Ele vai ficar aqui, não vai para outro lugar. Mas a consciência continua. Mas a consciência continua. Ela volta para o todo, para a onda, que é uma única onda. Sim, ela vai voltar de uma forma diferente, armazenando em todo o conhecimento que esse corpo, por exemplo, teve. Exatamente, ele traz. E eu estou fazendo muitos downloads das minhas experiências do passado que estão fazendo sentido agora para mim. Então, isso para mim está sendo muito importante, estudar coisas, eu não ficar presa numa só questão. Ir atrás, questionar. Questionar sempre. Por que isso? Mas não era assim? Mas por que a gente está assim agora? Questiona, porque se a pessoa não questiona, ela não evolui, ela não aprende. Ela não aprende. E quando questiona, vai estudar, vai buscar a verdade, porque nós somos capazes de buscar a verdade. E não ficar dependendo do outro, de um pastor, de um padre, não depende de ninguém. Exatamente. A gente tem que sempre ir atrás do conhecimento. Descobriu, aprendeu, repasse o conhecimento, mostre, ajude outras pessoas, porque você ajudando o outro, você está se ajudando, porque tudo está interligado. É uma teia, né? É uma teia, e muito grande, e não podemos deixar romper essa teia, porque senão falta, né? Aí cai todo mundo que está ali perto. Sim. Né? Eu falo que tudo é código, né? Uhum. Você vai pegando os códigos dos podcasts, livros que você lê, cursos que você faz, estudos. E quando eu entendi essa questão da física quântica a nível de que todos nós somos um, que todos nós estamos conectados, e eu vejo como o principal motivo do mundo estar como está é as pessoas não terem esse conhecimento, até porque a Matrix não quer que a gente saiba e a religião está dentro dessa Matrix, desse nível de programação. Se as pessoas tivessem esse entendimento, elas iriam entender a lei do retorno, iriam parar de colocar a culpa em Deus, né? Então, de achar que você está passando o que você está passando porque Deus quer que você passe. Deus não quer nada de ruim para você, porque Ele é o todo. E como um Pai grandioso, de alta e infinita misericórdia, Ele é só amor, Ele não julga. E foi isso que Jesus tentou trazer, né? Ele não trouxe religião justamente por isso, ele trouxe códigos, ele falava muito em metáforas, e as pessoas não entenderam. A igreja percebeu o poder que ele teve e pegou ele para dentro da própria igreja, porque viu o quanto que as pessoas estavam conectadas com ele, e aí colocou ele lá crucificado na nossa cara para você olhar aquilo e se culpar o tempo todo. E eles falam, né? Ele morreu por nós, por você não foi nada, me põe nessa história. Você é culpado. Então, se a gente for estudar mais a história a fundo, enfim, você começa a entender muita coisa. Então, você começa a entender a lei do retorno no sentido de que o Deus, ele não é punitivo, ele é um Deus de alta e infinita misericórdia. E sabe um questionamento que me trouxe muita clareza, um código que veio para mim, um download uma vez? Eu estava conversando com uma pessoa que tem uma religião com dogmas muito limitantes a nível de julgar o outro pela religião do outro, né? E ela estava me trazendo uma situação de uma filha, em que ela não aceitava que a filha era homossexual, enfim, e era uma filha que ela amava muito, ela estava muito mal, porque cortou relação com a filha, botou a filha para fora de casa, e aquilo para mim. E ela tinha vários filhos, e ela ia falando comigo, com aquela... eu passei por isso, eu sei o que é uma pessoa fanática, né? Eu uso muito essa frase, fanatismo e a inteligência não moram no mesmo cérebro, né? Não moram na mesma casa. A pessoa ela não pensa, porque ela tem aquilo como verdade absoluta. E aí ela ia falando, com aquela, né, fervorosa, e eu olhando para a cara dela. Quando ela acabou de falar, veio assim para mim falar para ela, mas veio na minha boca. Eu falei assim, quantos filhos? Veja bem, Kelly, eu só tenho um filho.
E eu falei isso pra ela, eu só tenho um filho. Se você perguntasse isso pra mim, eu não teria como te responder essa pergunta. Mas como você tem 4, e você é uma super mãe, pelo que eu vejo que você fala, do amor que você tem pelos teus filhos, e o quanto você tá sofrendo, né, por ter colocado essa filha pra fora, eu vou te fazer essa pergunta. Meu, juro, veio assim, ó, plum, caiu, veio na minha boca pra eu falar isso. Eu fui usada ali. Com certeza. E agora eu uso muito isso aqui no podcast. Quantos filhos você tem mesmo, ela? 4. E você é pecadora, né? Porque é isso que a tua religião prega, não é? Sim, e eles falam com um orgulho. Nós somos pecadores, né? E isso pra tua mente, meu Deus, não adianta tu fazer a técnica que for de reprogramação. Nossa. Porque tu vai voltar pro buraco. Porque se você é pecador, o pecador ele não é digno de nada de bom, inclusive de saúde. Porque o principal sentimento que adoece as tuas células é a culpa. E o pecador se sente culpado de tudo. Ele está totalmente afastado do todo, de Deus, né? Ele tem que ser punido, o pecador. Para o nosso inconsciente é isso. Para quem estuda neurociência e PNL, né? Sim. E principalmente psicanálise. Então, aí eu falei, 4. Então, você como pecadora, se eu perguntar para você agora, que filho vive e que filho morre? Ela me respondeu, tá doida. Não tem como eu fazer essa escolha. Ah, não tem? Ela não. Que filho prospera e que filho fica sem nada? Também não dá. Eu fiz várias perguntas para ela nesse sentido. Não dá para escolher? Ela não. Mas você que é a pecadora não consegue? Você acha que Deus, que é só amor, o Pai de infinita misericórdia, amor e bondade, vai fazer isso? Comigo, só porque eu não tô na tua religião? Ou porque a tua filha tem uma opção sexual diferente da sua? Quem te falou que a tua é certa? Tu tem um mapa que tua mãe casou com um homem. Tu também casou. Então na tua cabeça isso é o certo. E aí vem alguém com uma hierarquia superior a você, que é o pastor, né? Porque nós somos programados pelos P's, justamente por isso. Porque para nossa mente, quem tem o poder hierárquico acima, a gente acredita. Você vai no teu médico, o que ele falar, você faz. Porque você não é médica, você está procurando ele para ele te ajudar. Não é assim? É. A mãe, o pai, a criança vai seguir tudo, político, que você confia. A mesma coisa, você vai defender o partido. E assim vai. São programas. Aí eu falei, você acha mesmo que ele vai botar tua filha no inferno? Que inferno? A casa de meu pai tem várias moradas. Jesus não falou que era o inferno e um céu. Várias moradas. A gente estuda hoje, né? Vários planetas, vários seres. Tem que expandir a mente. Ele veio trazer metáforas. E ele dizia, conhece a ti mesmo. Então, assim, não é... Eu falei, você acha que você é pecadora? Tu não escolhe. Como é que Deus vai escolher? Aquilo, menina, ela ficou parada. Derrubou. Não, ela ficou parada. Ela começou a pensar. E é isso que eu quero. Eu falei, eu não tô falando que você tá errada. Eu tô te fazendo pensar. E esse é o segredo da nossa evolução. Deus te deu um cérebro para pensar. O cérebro, se você não pensa, ele atrofia. Assim que ele adoece, demência, Alzheimer. A gente hoje sabe que o cérebro tem poder de neuroplasticidade, de expansão, de neurogênese, de fazer criar novos neurônios. Sim. Quando as pessoas param de estudar, param de pensar, ele começa a perder função. O que você não usa, você perde. Na fisioterapia não é assim? Sim, é verdade. Tudo na vida é assim. O universo ele não é movimento. Então, e por isso que Jesus falava em metáforas. Porque ele queria que você pensasse. Seria muito mais fácil para ele pregar como o padre faz, como o pastor faz. Mas não. Ele fazia as pessoas pensarem. Isso é a metáfora. Conexões. Entendeu? Então, aí já muda. A pessoa ela começa a questionar aquelas crenças. E aí ela começa a ressignificar o que ela fez naquela atitude com aquela filha. Porque eu falo, uma mãe, ela tem um poder e um pai de ou abençoar ou de amaldiçoar. Então, você colocar um filho para fora, né, tendo um poder de julgamento muito grande, para essa pessoa conseguir seguir o caminho dela, é muito complicado. Então, a gente tem que parar para pensar e não deixar um dogma limitante limitar a nossa vida como mãe, como profissionais, e principalmente como mãe, porque se aquele espírito te escolheu, é para você ajudar ele a evoluir. E não para atrapalhar a vida dele. Sim, é. E aí a gente entende a reencarnação dentro da linha kardecista, digamos assim, né? Sim.
Sim. Minha mãe lembra de quando eu ia vir. Ela falou que teve essa reunião e ela falando que não queria, né? Ela lembra. Eu também tive uma reunião com meu filho. Meu filho passou por muitas questões de saúde, né? Mas aos 15 anos ele nasceu de novo. Quase morreu aos 15 anos. Caramba, hein? E aí, lá na UTI, foi feita uma reunião com toda a linhagem, com toda a egrégora para falar, não, ele vai continuar porque tem que ajudar ela. No caso, eu. Sim. Então, tá tudo certo, Tá né? tudo certo. Isso é muito bom. A gente tem que parar de seguir os outros. E seguir o nosso coração. Porque se todo mundo fizesse o que está no coração, se você tivesse sentido, né, a angústia lá no começo do shopping, lá na loja do shopping. Eu não teria aberto. Não teria aberto. Né? Então a gente tem que aprender a ouvir o coração. Porque Jesus, ele traz muito essa questão pra gente. A chave é o nosso coração. Ele sempre fala, a chave é o coração. Então, você aprender a ouvir, você vai fazer as escolhas certas, né? Pode doer? Pode, mas é a escolha certa. Por isso que, quando a gente fala de ouvir o coração, a gente fala de incorporar, a gente vai para a física quântica, a gente entra em cocriação, aí a gente chega em linhas paralelas de realidade, tudo acontecendo no aqui e agora, infinitas possibilidades, mas qual é a que você vai materializar? É a que você está observando, só que você tem que observar e sentir aquilo como real. Aí a gente entra na fé, que era o que Jesus dizia. Não curava ninguém, ele dizia, tua fé te curou. Fé te curou. E para ele te dar essa abertura, ele perguntava se você acreditava naquilo. Aí a gente vai para a neurociência, que é o que eu falo para os pacientes. O nosso sistema nervoso autônomo, que é o nosso inconsciente, ele é 100% sugestionável. Por isso que a pessoa se cura quando faz uma promessa, por isso que a pessoa se cura tomando placebo, porque ela crê primeiro para depois ver. E a mesma coisa a nível de você acessar aquela realidade que já está disponível, porque você observa ela acreditando. Só que o acreditar é o sentir, o coração está no corpo. Então, o sentimento é a linguagem do corpo físico, né? E o mental, a linguagem da mente é o pensamento. Mas quem traz a parte de a questão magnética é o coração e é o corpo, e não tem como você fazer isso sem bem-estar físico. Por isso que eu falo que o corpo ele é o condutor, ele é o portal da cocriação. Porque as pessoas tentam começar pensando positivo, mas uma mente positiva num corpo negativo não funciona. O próprio, para mim hoje ele é o maior neurocientista nessa área. O que ele costura é a costura que eu gosto de fazer, para mim um grande mestre. O Dr. Joe Dispenza, ele fala, antes de você pensar em mudar o pensamento, em querer mudar o pensamento, primeiro mude como o corpo se sente. Porque todos os registros estão no corpo. O teu cérebro vai sempre checar com o corpo se aquilo é verdade. E aí as pessoas vivem uma realidade de serem sedentárias, então você não tem os químicos necessários ali, junto com os teus átomos, indo nas tuas células, para poder te colocar numa onda cerebral acessível a esse campo espiritual, a essas infinitas possibilidades, que você consiga visualizar aquilo sentindo como real. Você está perdendo músculo, e músculo é um órgão metabólico, a gente chega nessas substâncias porque tudo é fisiológico, o corpo ele é uma frequência mais densa, vibrando numa frequência mais densa, em que são vários átomos materializados, né? É uma energia condensada em matéria. Então tudo precisa de uma química. Eu falo que é a fisiologia da consciência, fisiologia da materialização, né? Então as pessoas elas vivem uma vida ou de sedentarismo, e a maioria delas vive uma vida com dor, com bloqueio articular, aí bloqueando os centros de energia. Aí a gente vai para a medicina chinesa, coluna desalinhada, são centros de energia desalinhados, né? Esse chakra básico tendo a energia dele ali estagnada, bloqueada. Aí você não vai acessar, até para você chegar no corpo espiritual e se conectar com a tua egrégora, para eles conseguirem falar com você, você tem que estar numa faixa vibracional muito próxima deles. Tu não pode estar vibrando baixo. E a dor, o mal-estar, o bloqueio articular, a falta de autonomia te faz vibrar baixo.
Sim. Porque a maneira como o corpo se sente influencia os pensamentos correspondentes. Porque a via ela é bidirecional, não é só pensar em sentir. É muito mais sentir e pensar. Porque por isso que o nosso corpo é o inconsciente materializado. Sim. Então eu falo muito desse caminho, entendeu, Kelly? E os mentores, eles não conseguem chegar até a pessoa que ela tá vibrando negativo. Não vai. Não flui. E quando eu aprendi a meditar, né, que eu tentei, né, a meditar e eu não sabia qual era a técnica, eu tentei fazer sozinha, quando eu aprendi a meditar, eu consegui elevar um nível tão de purificação dentro do meu ser que eu me conectava com eles. Então hoje eu consigo canalizar, eu consigo acessar dimensões, realidades, onde estão esses seres de luz. Sim. E eu consigo trazer a resposta quando a pessoa está precisando. Exatamente. E olha que interessante, todas as técnicas de meditação, para você acessar esse nível alterado de consciência, você precisa baixar a onda cerebral, não tem jeito. Para tua pineal e para tua pineal ser ativada, né, e ela fazer essa ponte, essa conexão, porque ela faz parte do eixo neuroendócrino, sempre envolve hormônio, e ela que faz toda essa conexão, você começa sempre relaxando o corpo, sempre. Corpo. Sempre é o corpo, é pelo corpo. Aí uma pessoa que está com o corpo tenso, porque tem uma coluna em disfunção, por desvios, por desalinhamento de centros de energia, porque a tua coluna é torta e desalinhada, você tem espasmos musculares, isso é biomecânica, a gente estuda isso em várias linhas, osteopatia, RPG. Toda pessoa com compressões na coluna, com problemas articulares, que não trata as causas, que fica na base de remédio, intoxicando esse corpo, vai ter onda cerebral alta, vai ter um cérebro totalmente incoerente por causa do remédio, e não está resolvendo na raiz esses problemas, e vai estar sempre com a coluna doendo em tensão. Senão, elas não conseguem meditar, entrar nesse estado alterado de consciência, baixando onda. Não consegue silenciar a mente, né? Não, porque o corpo está tenso. Porque essa hierarquia, em qualquer técnica, para você se conectar com os mentores, para você meditar, para você cocriar, e principalmente para você elevar a frequência e sustentar ao longo do dia, porque é esse código de barras que vai valer para a tua vida, a nível de você cocriar o que você quer, é um corpo relaxado e com bem-estar. Não adianta. Porque senão você baixa a frequência, você não sustenta, porque quem sustenta a frequência é ele. Então, quando o corpo relaxa, a mente silencia. Aí ela silencia, o cérebro vai desligar o modo de sobrevivência. Aí você vai começar a acessar ondas mais baixas, você vai elevar a frequência, vai ter um cérebro coerente, aí você vai entrar em coerência cardíaca e cerebral. Que é o que o Joe Dispenza fala, que várias outras, que era o que Jesus falava, Sim. Entendeu? Aí você se conecta com o campo, com a tua egrégora, aí a partir daí começam a vir intuições, como eu recebi aquele dia. Insights, visões. Ideias, visões. Aí você começa um processo de... E aí você fortalece a tua fé. Porque qual é a tua chance de estar nesse processo e ficar uma pessoa negativa? Não. Você está expandindo, mas o corpo tem que permitir. Se ele está disfuncional, com dor, rígido, limitado, com bloqueio energético por bloqueio articular e torto, ele te puxa para baixo de novo. As pessoas não conseguem nem ficar naquela posição de meditação. Não fica. Não tem paciência. Não, porque o corpo puxa, porque ele já acostumou naqueles químicos do estresse derivados de todos os problemas que ela está passando no corpo, ela não olha. Por quê? Porque ela está programada pelo sistema a não buscar a causa de nada e viver uma vida à base de remédio. E acho que está tudo certo, mas não questiona, mas não está certo. Calcificando a pineal, né? Porque é isso que essas drogas fazem. Sim. E aí, você calcificando aqui, você não tem a conexão com o divino. Por isso que eu sempre falo, o corpo é o código, o corpo é o mapa. Não adianta. E isso explica também por que as pessoas vão em tantos eventos. Saem tão animadas. Ali elas saem animadas, claro, porque ali tem toda uma onda, todos estão na mesma intenção, todos estão conectados, e claro que a frequência do lugar está muito elevada, e a experiência muda a frequência. E ela sai animadíssima, porque o corpo vivenciou. O corpo tem que sentir para mudar os químicos do cérebro. Por isso que não tem saúde mental sem exercício físico. Mas aí ela volta para casa. O que acontece com ela? Ela volta a estaca zero. Dá uma semana, ela volta na mesma.
E ela fica revoltada, tendo obesidade de conhecimento, lendo milhões de livros, faz curso, e a vida dela não muda. Por quê? Porque ela não começa pelo corpo. Você tem que primeiro desprogramar para depois programar. O corpo está programado. E a primeira senha para você abrir esse cofre desse processo é o bem-estar. Não só de exercício físico, mas de mobilidade, de movimento. Porque tudo que o corpo, a maneira como você está fazendo o teu corpo se mexer, se movimentar e se sentir, influencia no teu campo. É a tua frequência vibracional, é a tua energia que vai influenciar no teu cérebro. Sim. E que vai chegar na tua mente por uma via de subida e de descida. É complicado, né? Porque e se a pessoa ela não se blinda, se ela não se aterra, se ela não tem esse entendimento, ela absorve, né? Não só o dela, como do outro. Também para ela. Total, porque você baixou a guarda, baixou a frequência. Uhum. Sabe que uma vez eu vi um vídeo do Hélio Couto? Eu estudo muito o Hélio Couto. E eu lembro que era uma das aulas dos cursos que eu tenho dele. E ele estava falando dos experimentos do emaranhamento quântico, né? Que a gente vai chegar nessa questão da lei do retorno, né? Que todos nós estamos emaranhados, e aí ele fala sobre os spins da partícula, né? Que depois que elas se conectaram, por mais que eles joguem uma partícula para um lado do universo e joga outra, se você mexer no nível rotacional de uma, a outra no mesmo instante, ela obedece, porque elas já se conectaram. Entre outros estudos, né, que eles fizeram em laboratório e provaram essa nossa conexão. Então, isso explica, né, a questão de até efeitos de magia negra, porque aquela pessoa que está usando aquele conhecimento empírico ali, ela pode não ter o conhecimento científico da coisa, que a gente testou em laboratório, e ela aprendeu a como fazer o mal para o outro, porque eles têm essa questão assim de nível de conexão de onda muito aprofundada. Não cientificamente, mas dentro da religiosidade deles, digamos assim. Mas aí uma outra pessoa que estava assistindo falou assim, tá, então a gente está ferrado, né? Porque se as pessoas têm esse poder, todos nós estamos emaranhados por essa teia, por essa conexão, por essa onda. Então quer dizer que todas as vezes que alguém olhar para mim com uma inveja ou de maneira intencional, pegar uma roupa minha, um fio de cabelo, quiser fazer um trabalho para mim, essa pessoa vai conseguir? Como que eu faço para me proteger? Sabe o que ele respondeu? Aumentando a frequência. Se você tem a frequência elevada e sustentada, podem fazer o que for. Não vai chegar porque você não está na mesma... É igual o rádio do carro. Eu quero ouvir a 98, estou na Jovem Pan. Não vou. Não vai. Não vou acessar aquela. Vai dar ruído. Mas para elevar a frequência, o corpo tem que sustentar. Existem químicos para isso. E o Hélio fala muito sobre isso, né? Que a química trabalha formando átomo. E essa química vem de hormônios, neurotransmissores. Mas aí que está também. Para você manter a frequência elevada, tem orar e vigiar. Porque o que me faz também baixar a guarda? O julgamento, o não perdão, a vítima, a culpa, reclamação, o medo, porque não tem autoconhecimento, porque tem crença religiosa que me faz julgar o outro. Então, por mais que eu estou treinando, estou bonitinha com a coluna alinhada no RPG, na acupuntura, meditando e fazendo musculação, ganhando músculo, se eu também não tenho autoconhecimento, eu volto a baixar a guarda, porque eu continuo falando do outro, reclamando de tudo. Então... aí as coisas vão acontecer comigo. Sim, o outro vai ter esse poder sobre mim. Sim. Né? Até porque ele não sabe que aquilo vai voltar para ele, porque o que ele fez para mim vai voltar. A lei do retorno. A lei do retorno que vem desse estudo das partículas. Olha, por isso que eu falo que conhecimento é poder. É libertador. E é engraçado que os P's, né? Eles não querem que você conheça. Não entenda sobre isso, não tem esse conhecimento, não estude, fique à mercê do que eles trazem. Só eles podem trazer a verdade. E não é assim. Se todos fossem, né, sacasse e estudasse e fosse atrás e não se deixasse levar por essas programações, porque o que eles fazem nas igrejas aí, em geral, né,
É uma programação mental. O que esses pastores aí usam muito de hipnose, da Claro, pessoa. tem tudo, até as músicas, os cantos, Tudo. Cada palavra ali que é dita, ela é escolhida intencionalmente. Para que a pessoa É se cheio de sinta gatilhos culpada. mentais. Claro, a gente não está falando que ninguém tem que ter religião, né? Eu vejo assim, eu me lembro desde pequena que eu já, muito antes de eu entender sobre dogmas, eu já frequentava a igreja, eu me lembro de eu pequenininha no banco da igreja, brincando com as minhas bonequinhas, porque eu ia praticamente todo dia, não tive infância. Infância de ir para parque, não tenho essa memória. Minha memória, quando eu volto para a infância, era no banco de igreja. Até os meus 15 anos, assim, até que eu me rebelei com 15 anos, falei, chega, não quero mais. Mas eu já tinha um lado espiritual muito aflorado. E a religião, o fato de eu estar ali, de eu olhar, né, para Jesus, Maria, dentro do que me foi colocado, isso fortaleceu muito a minha fé. É que eu tive um lado assim de personalidade que eu já trago até por uma missão de ser questionadora, e eu não me deixei influenciar. Por mais que eu tivesse sido programada ali, eu questionava tudo aquilo. E como ninguém me trazia uma resposta lógica que me convencesse, eu falava, então para mim isso não funciona, então para mim isso não é verdade. Não, porque não faz sentido. Porque eu sou uma pessoa que tudo que eu pego para estudar, eu vou profundo. Então, não tinham... Não, porque é assim acabou. Porque tá na Bíblia, porque é assim, porque é assim. Não. E até quando você começa a estudar a Bíblia, as palavras de Jesus, você começa a falar, opa, mas não foi isso que ele quis dizer aqui. Né? Que vai dar vários programas se a gente começar a puxar isso aqui. Mas eu já falei várias vezes de coisas que ele falou. Então, agora e quem não é? A maioria aceita como verdade absoluta. E é o que está adoecendo as pessoas. Então, assim... Por mais que você se sinta bem onde você frequenta, porque muitas vezes você está frequentando ali, mas ali te faz muito bem. Você sai dali uma pessoa melhor. Continue, mas filtre tudo que é falado para você. Não seja fanático, porque o fanatismo te emburrece e te adoece. Questione, vá atrás de resposta, busque a resposta, porque não tá só. O conhecimento não está em uma única pessoa. Estão em vários lugares, né? Tem livros, vá estudar livros. Não tenham preguiça de ler, de estudar, de buscar o conhecimento, né? Porque as pessoas têm essa questão, né? Que é tudo mastigado. Não, vai atrás. É isso aí. Eu não parei de estudar, eu sou a doida dos cursos. Eu não vou parar nunca. É estudar e pôr em prática. Pôr em prática. Porque se você não pratica, você não interioriza. O corpo tem que vivenciar. Quanto mais você repete uma coisa, você se torna muito bom naquilo. Porque o corpo ele se torna o mestre depois de tanto que você repete. Aquilo vira um hábito. Nós temos hábitos bons e hábitos ruins. Então, se for pro negativo, vai continuar aquilo. Exatamente. E vai continuar doente. Você sabe que a gente falando sobre... E os nossos filhos, as nossas crianças são o futuro, né? Por isso que quanto mais pais despertarem, mais famílias despertarem através do autoconhecimento, que é a chave de tudo, você vai criar um ser humano para o mundo, um ser humano de bem. Olha o que aconteceu com o cachorro. Eu não consigo nem imaginar. Eu não me conformo. Né, que o cachorro que a espiritualidade usou para a causa animal, né? Porque a causa animal a gente sabe que é muito triste o que os animais passam. E já começou com São Francisco de Assis, que todos nós somos irmãos, todos nós fazemos parte de uma única onda. Então, não é que nós somos superiores aos animais, pelo contrário, a sabedoria do animal, se você parar para analisar o animal, que é puro amor, eu falo que eles são Deus em ação, não tem ego. Um ego a nível, um ego ruim. O ego dele seria no sentido de um ego primitivo, no sentido de reação, de defesa, mas não de ataque intencional, um lado ruim, né? Então você olha um cachorro, ele é puro amor, ele é pureza, ele é amor, ele é lealdade, que é o que o todo é. Então eu não sou superior a um cão. Pelo contrário, ele me ensina. Meus cachorros me ensinam a ter presença todos os dias, a olhar sem questionar, porque é isso que o cachorro faz. Ele te olha, ele tá com você
No que você precisar, ele tá. Porque os cachorrinhos, eles são para estar junto com o dono, para conectar aquela densidade ali com o humano mesmo. Já os gatinhos é o mais o ambiente espiritual e o ambiente também. Para limpar o campo. Mas assim, se a gente parar para observar um cachorro, não tem como você não evoluir. Até porque pela química, né, hoje já tem vários estudos na neurociência do que conviver com o cachorro faz para a tua saúde. O primeiro hormônio que te faz liberar é a ocitocina, que a mulher libera muito na gravidez, que é o hormônio do amor. E aí você vai expandir o teu cardíaco, você vai entrar na frequência do Cristo, na consciência crística. E o que aconteceu com esse cachorro é inadmissível, e por adolescentes. E eu tenho um filho adolescente. Até fiz uma postagem sobre isso, que cresceu no meio dos meus cachorros, cresceu com os exemplos. Eu nunca levei o meu filho em nenhuma religião. Porque quando ele nasceu, eu estava saindo do espiritismo, me tornando espiritualista. E ele está numa fase de conviver com os amigos na escola. E aí um dia ele chegou para mim esses dias e falou assim: mãe, quem não vai na missa é pecador. Não ir na missa é pecado. A gente não vai, ele nunca foi. Conversa, nem catecismo ele faz. E eu ensino, mas eu converso muito com ele sobre espiritualidade em casa, entendeu? Então, assim, é tudo em cima do exemplo, que era o que Jesus fazia. Né? Então, eu trago esse conhecimento para ele. Eu falo muito de Jesus, os exemplos de Jesus. Então, tudo que eu aprendo, eu procuro passar para ele. E eu falo muito sobre os animais, né? A gente conhece o coração de uma pessoa, como ela trata um animal. Isso, porque se ela não tem misericórdia de um ser desse, de puro amor, ela vai ter de quem? Da gente? Do ser humano, que tem um ego muito grande, por isso que o mundo tá do jeito que tá. E aí ele falou isso pra mim: mãe, então ferrou, né? Porque você não vai, eu não vou. Não, meu amigo falou pra mim. E aí eu falei, como é que eu vou falar? Tipo assim, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu vou falar aqui, porque ele vai chegar pro menino e vai dizer: não, tu tá errado, porque minha mãe falou. Aí vai entrar numa energia, numa frequência de julgamento. Aí eu parei um pouco, eu falei assim: meu filho, quando esse teu amigo falar isso pra você, e o menino julga o tempo todo. Por quê? Porque essa é a vibe. O menino já tá programado, já tá fanático, com 13 anos. E aí eu falei assim pra ele, você vai responder assim pra ele: meu filho, o pecado é fazer o mal. Eu não faço mal, tu faz? Né? Você faz o mal pra alguém? Porque se coloque sempre no lugar do outro. Qualquer atitude que você vai ter com o outro, uma palavra, um comportamento, se pergunte: se fosse comigo, eu ia gostar? Aí você faz ou não. Isso é empatia. E fazer o mal. Você faz o mal para os animais, para as pessoas, para a natureza. Isso, para mim, pecado é fazer o mal. O que esses meninos fizeram com esse cachorro, se a gente tiver que falar de pecado, na verdade, uma barbárie, né? Uma monstruosidade. Sim. É isso. Não é quem vai na missa ou não. Porque se bobear, eles iam na missa. Não sei, não conheço a família. Tinham uma religião. E olha o que eles fizeram. Adiantou ir na missa? A maioria. A pessoa, de segunda a sábado, ela é quem? Domingo ela é uma. Tá lá. Mas quem ela é de segunda a sábado? Pois é. Quais são os seus atos, né? Por detrás. Por detrás. Então, assim, ele já me traz esses questionamentos, entendeu? De dogmas. Então, assim, já tem um conflito entre eles ali. Então, a chance de ter uma briga é muito grande. Então, assim, não tá ligando, tá separando. Tá separando. Você concorda? Tá fortalecendo um senso de um ego ali, de um senso de justiça. Tipo assim, eu sou melhor que você, porque onde eu vou é certo. A minha religião é certa. Você não vai em lugar nenhum. Quem você pensa que você é? Né? Você já tá condenado. Então, assim, ele me traz cada coisa que eu fico até sem ação, sem palavras, ação. Né? Eu faço ele pensar. Eu procuro trazer sempre, por isso que eu falo, o conhecimento liberta. Eu falo para ele assim: para você discutir, você tem que ter conhecimento. Não é discutir, é trazer o teu ponto de vista para fazer o outro pensar. E quando ele pensa, ele evolui. E aí a gente teria um mundo muito melhor. Então, assim, se essas crianças forem por esse caminho, o que vai ser amanhã? Porque além delas serem programadas pelos P's, elas estão sendo programadas pelas redes sociais. A Matrix está muito forte nos algoritmos. A gente não tinha isso.
Pra gente foi mais fácil. E olha como a gente cura trauma todo dia. Ah, pois é. Imagina eles, isso me preocupa. Porque tá liberado, né? A rede social tá tudo ali pra eles, pra acessar. A internet tá tudo ali. Entendeu? Pra gente não tinha Exatamente. isso, né? Exatamente. Não tem mais aquele brincar de bola lá fora. Não tem mais o corpo. mais. O corpo não tem. está em movimento. Tá O corpo só dele usando está isso. parado. Então, por isso que é uma geração com um sistema dopaminérgico totalmente desregulado. Porque o cérebro opera por sobrevivência, que é o lado primitivo. Então, vai ter sempre um lado de se defender muito grande. E ele opera por recompensa, que é a dopamina. Então, os jogos e as redes sociais fazem isso com o cérebro deles. Então, por isso que eles estão indo tão mal na escola. Crianças que já estão com tantos transtornos emocionais, com remédio controlado. Como é que tu acha que eles vão ter autoconhecimento quando chegar com 18, 20, 25 anos? O que vai ser o futuro? Isso me preocupa. Porque juntou a programação dos pés, esses dogmas, esses fanatismos que muitas religiões pregam, né? E mais o jogo com o cérebro incoerente, porque tem sistema dopaminérgico desregulado, porque eles não fazem exercício. Porque o exercício físico libera dopamina de maneira gradativa. Eles não fazem, eles estão no jogo o dia inteiro, são crianças sedentárias. Então, para curar teu filho, tem que ter diálogo, expansão de consciência, trazendo conhecimento para o teu filho, e exercício. Porque senão ele vai ficar à mercê dali do jogo, que prega isso, né? Eu tenho que matar 300 bonequinhos, matar, é sangue para passar de fase, e cada vez eu quero mais. Como é que eu vou querer estudar? Não quero. Não tem a mesma dopamina. A conta não fecha, e é um corpo parado. Então, é um cérebro incoerente. Aí como é que vai acessar o lado espiritual se o cérebro está incoerente? Porque isso é químico. Que eu acabei de falar de onda cerebral aqui. Então, assim, é um conhecimento. Aí, se a gente buscou o nosso propósito aí com 39, 40, com 35, né? Eu fui com 39, você começou com 35, né? Que você falou? 42. É. E eles? Quando bater 18, que é o que já está acontecendo, já estão em crise. Já estão. Já estão. Por quê? Porque a gente brincava, a gente usava o corpo, a gente tinha químico. A gente tinha um bem-estar fisiológico para esse cérebro ficar coerente. Eles não têm. Então, por mais que eu tivesse as minhas questões com a religião ali, com o que me foi colocado, eu tinha um corpo em movimento. Então, e quando eu cheguei nessa fase, eu consegui sair com facilidade. Mas eu nunca joguei videogame. Eu fui ter telefone depois de velha. Velha não, que eu não sou velha, mas eu digo assim, hoje as crianças com 1 aninho já tem celular, 2 aninhos. Já nasce já com celular. Que foi o nosso episódio anterior. Né? Pandemia digital, o fim da humanidade, foi o tema. A gente falou muito sobre isso. Então, é por isso que eu falo, agora é a hora de todo mundo começar a despertar e elevar a frequência, tendo conhecimento, questionando o sistema, porque se você tem filho, mais ainda. Porque você está colocando uma pessoa, quando você partir, que a tua consciência for voltar para o campo, o teu filho, essa é a lei da vida, vai continuar aqui encarnado. E quem ele vai ser? Porque, né, a gente vê aí, o que vai ser? O que vai ser dessas crianças, né? Que não sabem fazer nada. Não sabem ir atrás de nada. Nada, por quê? Querem sempre uma recompensa imediata em tudo. Uhum. Tudo que dá trabalho, por quê? Recompensa imediata, dopamina. Tudo a gente vai voltar para a dopamina. O exercício faz o quê? Outro dia eu gravei um criativo que eu falei assim, o desconforto do exercício físico te prepara para o desconforto do mundo. Porque se você não consegue tolerar um desconforto físico, a tua mente ela não vai tolerar nenhum desconforto do mundo. Porque o teu corpo sentindo desconforto, através desses químicos, prepara a tua mente para o desconforto do mundo. Porque não é isso? O que me faz acabar uma aula de spinning. Hoje eu fiz 25 quilômetros pedalando, 45 minutos. Quem faz spinning sabe, com 44 anos, na menopausa 3. Se não é a minha mente, é o quê? Entendeu? Mas por quê? Porque o meu corpo sempre lidou com o desconforto. Desde criança eu faço exercícios de moderada a alta intensidade. E é por isso que quando eu me vejo diante de um problema, eu estou desperta. Porque eu tenho químico para isso. Eu falo, não, qual que é a solução disso aqui? Eu não vou ficar nisso aqui, não.
Eu sei lidar com isso, porque o meu corpo começa a ficar desconfortável com aquela situação, mas ele já conhece o desconforto. Isso não é o atleta? Uhum. É isso. Esse é o segredo. Agora, com um filho que está no videogame, encontrei uma amiga de infância esses dias, e ela comentou comigo, eu não a vi há muito tempo. E ela tem um filho de 11 anos, e o meu tem 13. E aí não sei o que surgiu o assunto de cérebro. Ela falou assim, no começo eu não achei que fosse me dar problema. Confesso que para mim era até bom, porque ele ficava o dia inteiro no quarto. Ixi. E eu fazia tudo. Agora ela tá sentindo. Só que agora tomou uma proporção que nem comer ele quer. Se eu não obrigar, ele não toma banho, ele não estuda, ele não come. É jogo online o tempo inteiro. Não quer nem ir pra escola, perde a hora, vira a madrugada. Eu tô sem dormir porque tenho que ficar de olho dele para poder desconectar os cabos. Ele tá dando surto. Aí eu expliquei para ela como é que tava o cérebro dele, igual quem usa uma droga pesada, que é a dopamina. Expliquei tudo para ela. E o menino nunca fez exercício. E ela falou, o que eu faço? Já tô levando na psicóloga. Não falei, nada disso vai resolver agora. Ele vai ter um momento de exercício. Tu tem que te obrigar. Não, ele não quer, não tem que querer. Ele não mora contigo? Ele é menor de idade? Você vai obrigar, você vai desconectar tudo, ele vai ter abstinência, mas ele vai canalizar essa energia, o que vai curar essa dopamina gritante aí é ele produzir dopamina em outro lugar, que é o exercício que vai curar ele. Então, botar ele pra fazer exercício. Acha uma coisa que ele... Aí depois tu vai. Aí ele vai ter ânimo pra ir na terapia. Aí vai. Percebe o que é o jogo? Se essa mãe não toma uma atitude... 11 anos. E daqui a 5? Aí não socializa. Como é que vai desenvolver a empatia? Não convive com ninguém. Como que vão ser essas crianças, né? Exatamente. E é pra onde a gente tá indo. Aí como é que você vai falar pro um menino desse sobre espiritual, sobre... Nem empatia ele tem. Como é que ele vai acessar uma informação espiritual se ele não tem empatia? Porque ele não desenvolveu isso, porque ele não socializou. Ele tá de frente para uma tela que só manda ele matar os outros. Quanto mais ele mata, mais ele pula de fase. Isso é muito sério. E é perigoso, eu não sei, mas deve ter... Esse adolescente, ele vai querer levar isso pra vida, né? Vai. De querer matar. Não, agora eu tenho que matar pra passar de fase. Né? No sentido porque é o mundo que ele acontece. conhece. É o mundo que ele tá conhecendo. É o mundo que ele conhece. Aprendeu. É o mundo que ele conhece. E aí depois vão vir as drogas, né? Porque aquela dopamina que o jogo traz, ela é tão altamente, tão viciante para o cérebro, que ele vai querer coisas parecidas. E aí ele vai buscar esses outros vícios, entendeu? E quando ele faz exercícios de moderada a alta intensidade, é a mesma proporção. É um vício bom. Então... E movimenta. Percebe que é sempre o corpo é o caminho? É o caminho. Que era o que os nossos pais faziam, né? Os nossos avós plantavam. Por mais que não tivesse academia, eles tinham um trabalho braçal. A gente passou a dirigir, a gente passou a pegar elevador, né? Então a gente tem que ter esse conhecimento, porque nós estamos construindo o futuro, né? Apesar que não tem futuro, tá tudo acontecendo aqui agora, para bugar a mente de vocês, mas numa visão mais materialista, porque é isso que as pessoas se preocupam o tempo todo, não é com o futuro? Por que os pais trabalham tanto? Para deixar alguma coisa para os filhos, não é isso? Sim. Mas o que você vai deixar não é o dinheiro, é o caráter, é o conhecimento e o caráter, né? Então é isso. E sem espiritualidade, a gente não tem um mundo melhor. Não. Porque se esses meninos tivessem espiritualidade, como outros fatos que a gente vê no mundo, né? Coisas absurdas, né? O próprio feminicídio, que vem disso, né? Da falta de empatia. É por falta de Deus, de amor, de espiritualidade, né? E essas crianças que estão vindo, né? Elas têm um dom tão mas poderoso. tá sendo perdido, a Matrix tá dominando, entendeu? É. Porque os pais não têm conhecimento. Por quê? Porque o joguinho do videogame vai programar. Exatamente. Para que eles não usem o dom deles. Para que eles continuem dormindo. É igual estar na igreja, ver televisão, ficar seguindo gente que, né, fala umas besteiras ali. Então, isso são programações. Os adolescentes, as crianças estão nos joguinhos. A programação deles é o joguinho, para que eles não desenvolvam.
para que sempre pensa o negativo, para que sempre fica para trás, para que ache que aquilo lá só Para que existe sempre aquilo. dependam de algo externo, que não busque o dentro, sempre busque fora. Fora, para que olhe para fora e não para dentro, porque dentro que tá a resposta, não é lá fora. E as pessoas buscam sempre lá fora. Olha, Kelly, vou falar, viu? Que episódio, né? A gente conseguiu fazer uma abordagem ampla e profunda. Espero que tenhamos explicado aí, né? Eu quero que, para a gente fechar esse episódio, finalizar, tem alguma técnica que você pode passar para a gente agora com relação às pessoas desbloquearem a Kundalini? Ou não tem? Para a gente fazer isso aqui agora. Precisaria de uma coisa de um ambiente mais tranquilo, mais tempo? Não é possível ativar a Kundalini, sim, sozinho, através da respiração. Primeiro você controlar a sua respiração, você saber inspirar e expirar, fazer isso várias vezes. Com calma, com presença. Muita calma, presença, sentir o ar entrar e sair dentro do corpo. No corpo. E depois que você estiver conectado só em inspirar e expirar, você começa a inspirar e segurar o ar. E aí, escolhe alguns segundos, 1, 2, 3, quantos segundos você conseguir, não vai morrer, tá? E aí solta o dobro ou não? E aí solta, solta, né? Solta lá 1, 2, 3 segundos, né? Inspira, segura e solta. E você vai fazendo esse movimento. Até você vai perceber que você não vai estar pensando em mais nada, você vai sentir o seu corpo todo relaxado. E depois disso, você começar a relaxar o seu corpo. O que eu aprendi, né, na minha busca? De que para que a minha mente não parasse de pensar, eu começava a falar. Meus pés estão relaxados. Sim. Minhas pernas boa. estão relaxadas. Aí, inspire e expira. Meu quadril está relaxado. Percebe como é o corpo sempre? É o corpo. Eu descobri no corpo. Você estava falando, eu porque falei, o corpo ele legal. tá sempre no aqui e agora. Aí você vai subindo dos pés à cabeça. Na hora que você chegar na cabeça, aí você vai falando todas as partes da sua face. Vai ter uma hora que você vai sentir o seu corpo fazendo esse movimento aqui, ó. Pendulando. Que você está começando a se conectar com o seu campo, com o seu tórax. Isso sentada? Sentada. Pode ser deitada? Se fizer deitado, vai dormir. Vai dormir. É uma técnica boa para dormir. Sentada, você sente esse espiral, né? Você sente esse movimento do corpo. E aí, você começa a ter visões. Você começa a ter sensações. Você começa a ter percepções de coisas do seu dia a dia. E pode até se emocionar. Ou ficar muito feliz, ou ficar muito triste. E isso é ótimo, porque se ficou triste é porque está limpando algo, está acontecendo alguma coisa. Né? Então eu sempre faço isso. Antes de começar o meu ancoramento, eu vejo se tem alguma coisa que precisa limpar antes. Então eu faço essa técnica todo dia. Pelo menos uma vez ao dia, se você puder fazer isso, é a melhor coisa. Isso me acalmou com a minha ansiedade. Fora eu ter feito a hipnose, o tratamento. Então, nossa, foi maravilhoso para mim. Né? Então, você trabalhar. Se fizer deitado, aí você pode ir até além. Você pode começar a imaginar que você está num lugar que você gosta, numa praia, numa floresta, num campo, num jardim. E aí você vai imaginando que você está nesse lugar. Uma hora o seu cérebro, ele desliga. Desliga, é isso. E aí as coisas começam a acontecer. Sim. Se você deixar, você pode ir para outra dimensão, para outra realidade. Você vai sentir as mãos e os pés formigando. Sim. Isso é quase uma projeção astral. Sim, e mesmo que você durma, não tem problema. Porque muitas vezes, a maioria das vezes, você tem sonhos. Vem sonhos. Sim. Quando eu faço essas técnicas que eu durmo, eu sempre tenho sonhos reveladores. A principal maneira do nosso inconsciente falar com a gente é através de sonho. Carl Jung falava muito isso, né? Através de sonho. Eu tive várias revelações com sonhos. Sim. Sempre fazendo esses processos de meditação.
É porque também o que faz as pessoas não darem continuidade, elas não conseguem ficar sentadas. A coluna incomoda. Pode até encostar, você pode até encostar. Tem que estar confortável. Mas você sente que você está fazendo esse movimento. Você parece que o seu corpo está fazendo movimento, mas não é o seu corpo, são os outros corpos sutis acontecendo ali em volta, que né? Tá entrando em fluxo. Isso. E é muito gostoso a sensação de acolhimento, de pertencimento, de conexão com o divino, com o seu eu. Isso muda a nossa vida. Aí você passa um dia tão mais calma e consciente. Porque você gerou coerência no cérebro, né? Sim. Você não está mais vivendo pelo inconsciente condicionado. Porque você gerou consciência, você ativa uma região do cérebro nesse processo que é o córtex pré-frontal, né? Isso é o despertar de consciência. Você despertou o córtex, ele é o CEO, ele é o porteiro, né? E aí você enxerga tudo. Você pode até fazer com os olhos fechados. Às vezes eu coloco uma venda para nada me atrapalhar. Influenciar. Coloco um fone de ouvido e uma música relaxante. Às vezes nem música, só som de mar. Eu adoro escutar o som de mar, o som dos pássaros. Ai, maravilhoso. Som de água, fontezinha. Tem um monte no YouTube aí, pode procurar. Eu gosto disso. Isso me conecta comigo mesmo. Eu olho para dentro. Isso é olhar para dentro. Sim. Quando você olha para dentro, parando de olhar para fora, você se cura. Sim. Né? E você sente. E aí vem as intuições, as sensações, as mensagens dos mentores. Né? Você canaliza isso para dentro de você, para sua vida, para sua casa. Ixi, tem muitas coisas. Isso é com prática, viu, gente? Tem que fazer todo dia, não uma vez ou outra, não. É como se alimentar, é como escovar o dente, como tomar banho. Eu tento fazer pelo menos uma vez ao dia, mas... Eu faço uma. Pelo eu faço menos 2, antes de dormir e quando eu acordo. Às vezes eu faço à noite também, mas se você fizer uma vez por semana, já tá bom, é um começo, mas se puder fazer mais uma vez, né? Comece um pouquinho, né? Uns 5 minutinhos, mas comece. O meu maior problema que eu tentava meditar é que eu tentava fazer meia hora. Não, nunca. Aí minha mente ficava, eu tenho que pensar, eu tenho que pagar tal coisa, eu tenho que lavar a louça, eu tenho que fazer comida, eu tenho que limpar a casa, tenho que cuidar do menino, não vai, não flui. Coloca lá, pega o seu celular, coloca lá no cronômetro, 1 minuto. 1 minuto. Passou assim, ó. Nossa, já deu 1 minuto, nem vi. Põe 2 minutos na próxima vez, põe 3 minutos na outra e vai aumentando. Quando você vê, está 1 hora. E foi isso que aconteceu comigo, porque eu tentava fazer de 30 minutos, não fluía. Aí eu comecei a fazer de 1 em 1 minuto e eu falei, uau. Foi indo, é como treinar, né? Treinando. Você não vai pra academia a primeira vez e vai ficar lá 1 hora pegando todo o peso do mundo. Você faz um treino de adaptação. Sim. Tudo é uma adaptação. E tudo é um processo, né? Sim, com certeza. E se você, do fundo do seu coração, chamar toda a sua egrégora, seus mentores, seus protetores, Arcanjo Miguel, sei lá, Mãe Maria, Jesus, quem você sentir no seu coração naquele momento, ele vai estar lá. Eles vão estar lá. Sim. Porque se você não pede, eles não vão intrometer na nossa vida. Não. Então você tem que pedir, falar, quero isso, me ajuda, eu tô precisando isso, não sei o quê. Porque eles vão sempre respeitar o seu livre-arbítrio. Porque nós temos pouca porcentagem de livre-arbítrio aqui, né? Não temos 100%. Porque os controladores ali do sistema não deixam a gente despertar para isso. Permita que eles te ajudem. Eu gosto muito dessa frase. O professor Américo Barbosa fala muito isso. Se você não permitir que os anjos te ajudem, eles não têm como te ajudar. Então, eu permito que a minha egrégora me ajude, eu permito que os anjos me ajudem, que Maria... Essa palavra de permissão, ela é fundamental para o teu inconsciente, para a tua mente, e para que você abra o campo para que você receba essa conexão. Até porque quando você permite, você parou de resistir. Sim. E aí você eleva a frequência, é natural, porque você está confiando. Você está acreditando para depois ver. E não tem como você não ver quando você acredita primeiro, né? É verdade. Então essa palavra ela é muito poderosa, é um grande código para a gente entrar nesse processo de oração, de meditação, de conexão. E para a gente ter a abertura. A abertura é a permissão. Se eu não permitir, como que eles vão me ajudar? Eu não estou aberta? Sim, eles
eles não entram. É Se isso. você não abrir a porta e permitir, eles não entram. É. Porque eles respeitam a gente. Estamos aqui experienciando. Todo mundo está aqui com uma missão, experienciar, né, Exatamente. algo. Mas essa experiência pode ser boa ou dolorosa. É a gente que escolhe. É isso. Muito obrigada, Kelly, pela tua participação. Sabia que esse episódio ia ser assim. Muito obrigada. Eu que Foi agradeço. um prazer estar com você. Muito bom, muito prazer te conhecer. Foi meu. Todos aqui, de toda essa egrégora. Gratidão imensa. Muito obrigada. Gente, eu quero agradecer sempre a tua audiência aqui no Agora é a Hora. E eu espero que você curta, deixa o teu like, o teu comentário, nem que você coloque um emoji aqui, tá bom? E compartilhe com outras pessoas para que esse conhecimento não fique só para você. Muito obrigada pela tua audiência, sempre uma honra estar com você e até o nosso próximo episódio.